19. No primeiro dia nós falamos sobre Zaqueu. 110 pessoas aceitaram Jesus nesse dia. Foi muito bom a experiência. Talvez você esteja sentado aqui. E hoje nós vamos falar sobre o jovem rico. Mateus 19, versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Porque o homem é impossível, para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Então Pedro lhe respondeu, olha essa profecia aqui, ó. Então Pedro lhe respondeu: Nós deixamos tudo para te seguir-te. Que será de nós? Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade, por ocasião da regeneração de todas as coisas, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vocês que me seguiam também se assentarão em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todos os que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai e mãe, filhos ou campos, por minha casa receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Olha só essa palavra, já era para você ter glorificado. Todos aqueles que deixaram casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão a vida eterna. Contudo, muitos serão primeiros e muitos últimos serão. Contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Só até aqui. Pode se assentar? Gente, esse texto aqui é um dos textos mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Porque de forma nítida nos mostra o quão apegado nós estamos ainda às coisas da terra. O texto diz que um jovem rico aproximou-se de Jesus com uma pergunta: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: Se você quer herdar a vida eterna, obedeça os mandamentos. Ele tornou a responder a Jesus: Quais? Jesus responde: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falsos testemunho,
honra teu pai, a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo, e você vai herdar a vida eterna. Você percebe aqui que dos 10 mandamentos, 6 falam sobre relacionamento humano? Porque não dá para entrar no céu fazendo da vida dos outros um inferno. É impossível entrarmos no mundo espiritual se a gente faz da vida dos outros aqui embaixo um inferno. Por isso que ele diz que tem que honrar, tem que proteger, tem que cuidar. Está falando das relações aqui. Nós temos que saber lidar com as pessoas. Temos que aprender a lidar com quem é diferente da gente, com quem pensa diferente, porque essa também é uma chave para entrar no reino de Deus. E o jovem rico respondeu: eu já tenho obedecido tudo isso, eu já faço isso. Em outras palavras, eu me relaciono muito bem com as pessoas, eu honro meu pai, eu honro a minha mãe, se ele fosse casado eu honro a minha esposa, eu já faço isso muito bem, eu não estou fazendo da vida de ninguém um inferno. O que me falta? Jesus responde: se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Quando Jesus diz isso ao jovem, o jovem fica paralisado. Vender tudo que eu tenho e dar aos pobres? Talvez por um minuto ele fez o cálculo. E foi naquele exato momento que Jesus resolveu colocar o dedo na ferida daquele jovem. Qual era a ferida daquele jovem? O egoísmo. Aquele jovem estava tão apegado às coisas da terra, demasiadamente tão apegado às coisas que ele construiu, que ele conquistou, que ele herdou, os bens que ele havia adquirido, que quando Jesus disse: se você quer ser perfeito, vá, vende tudo que você tem e dá aos pobres, ele não consegue reagir, porque Jesus vem e toca no nervo que o conduzia ao narcisismo. Vende tudo, dá aos pobres, e você terá um tesouro no reino dos céus. Jesus não estava dizendo que se ele vendesse os bens e desse aos pobres, ele ia ganhar a vida eterna, porque a salvação não é adquirida pela venda dos seus bens. Salvação é fé, é graça, é de graça. Não precisa vender a sua casa para comprar um terreno no céu. Não precisa. Salvação é pela fé, mediante a graça em Cristo Jesus. Mas o que estava acontecendo aqui? A salvação não tem a ver com o que eu faço. Salvação tem a ver com o que Ele já fez. Então qual era a intenção de Jesus ao pedir que o jovem rico vendesse tudo? A intenção de Jesus era só desconectá-lo das coisas da terra. Vá, vende tudo e dá aos pobres. Era só assim: olha, eu preciso desconectar você das coisas da terra. Eu preciso fazer com que as coisas que te deixam escravizado não te deixem mais. Eu preciso te libertar de uma prisão chamada Mamon. Pastor, quem é Mamon? Mamon é um deus na Bíblia. Mamon representa dinheiro. Só existe um Deus que duela com o nosso Deus biblicamente. Não é Baal, não é Astarote, não é Azera, não eram os deuses gregos, é Mamon. O único Deus que duela com o nosso Deus é o Mamon, é o dinheiro. Por dinheiro as pessoas matam, roubam, enfim. Mas Deus está dizendo o seguinte: eu quero te libertar dessa prisão. Eu quero te libertar. E quando Jesus disse: vá, vende tudo e dá aos pobres, era a mesma coisa que ele estivesse dizendo o seguinte: prova para si mesmo que você não é refém do que você tem. Prova para si que os teus bens não te faz um escravo, sendo ele um senhor. Agora eu quero que você preste muita atenção aqui. Muita. A intenção de Jesus nunca foi condenar o dinheiro. Diga isso: a intenção de Jesus nunca foi condenar o dinheiro.
Repita para você gravar. A intenção de Jesus nunca foi condenar o dinheiro, porque o dinheiro tem um papel muito importante na Bíblia, na sua vida e na sua família. Você sabia que o dinheiro tem um papel fundamental nas nossas vidas? Eu vou falar para você 3 funções do dinheiro para você nunca esquecer. Por isso que Deus vai te dar muito. Entende a mensagem para você compreender. Por que Deus quer te abençoar financeiramente? Por que a intenção de Deus é te tornar cada vez mais próspero? Porque o dinheiro tem uma função primordial na nossa vida e vou falar 3 rapidamente. Primeiro, o dinheiro vai te dar uma voz. Pergunta por quê? Porque ninguém quer ouvir quem não dá resultado. Enquanto você não tiver resultados, você não tem uma voz. Você só vai ter uma voz quando você começar a ter resultados. Quando você começa a ter resultado no seu trabalho, na sua profissão, no que você faz. E você começa a adquirir riquezas. As pessoas começam a sentar para te ouvir. Porque você prosperou aonde elas querem prosperar. Você enriqueceu aonde elas desejam enriquecer. Você conseguiu dar certo aonde elas estão tentando há anos e não conseguem. Então elas sentam para te ouvir porque você se torna uma autoridade. Então o dinheiro te dá uma voz. Por isso que Deus quer te enriquecer. Vou falar de novo. A intenção de Deus é te dar uma voz. Segundo, a intenção do dinheiro é te dar credibilidade. Porque você é uma coisa com dinheiro e outra coisa sem dinheiro. É ou não é? As pessoas não respeitam você quando você está passando por crise, mas elas te respeitam quando você tem algum poder aquisitivo, sim ou não? É um mundo. Por isso você não pode se conformar com a situação que você está passando. Porque o dinheiro de alguma maneira te dá uma credibilidade, te dá acesso a algumas coisas. Isso é muito importante, escute. Terceiro, o dinheiro te dá influência. O dinheiro te dá influência. As pessoas rodam o Brasil para ter um tempo de mesa com você. Porque você venceu na área que eles querem vencer. Eles querem saber como deu certo. O que você fez. Então o dinheiro te dá influência. Não é à toa que tem muita gente influente. Porque alcançou um sucesso na vida, trabalhou arduamente para ser o que é. Então Jesus não quer que ninguém viva uma vida na miséria. Entenda essa mensagem. Entenda essa mensagem. Jesus não quer que ninguém viva uma vida na miséria. Porque o dinheiro é um potencializador. Pega no espírito. O dinheiro vai potencializar os seus projetos. O dinheiro vai potencializar os seus sonhos. Eu vou chegar ainda lá, ainda mais profundo. O dinheiro vai potencializar a obra de Deus. Por que Deus quer te tornar próximo? Porque você vai poder financiar os seus projetos. Você está cheio de sonhos no coração. Montar tua loja, fazer uma viagem, ampliar tua rede. Você está cheio de projeto, comprar um carro, sair do aluguel, financiar tua casa. Você está cheio de sonhos. Você pode não conversar com ninguém, mas você pensa, se eu tivesse dinheiro, eu faria isso, eu aplicaria, eu montaria o meu negócio, eu faria alguma coisa para eu poder ter estabilidade financeira, qualidade de vida. O dinheiro, ele não é ruim na visão bíblica. Escute isso. O dinheiro potencializa projetos, potencializa a obra de Deus. Imagina você chegando aqui no final do culto dizendo: bispo, quanto falta para terminar o Kids? Aí eu vou falar, acho que uns 200 mil termina. Eu vou fazer isso aqui. Você quer... A igreja quer receber 200 mil, 4 de 50, 2 de 100. Como é que vocês querem receber? A gente vai terminar o Kids. Aí vem outro irmão e fala assim: pastor, quanto é que fica para fazer a cafeteria lá, 2 andares, como você quer fazer? Aí eu vou falar uns 400 mil. Então nossa família vai se juntar. Cada irmão aqui vai dar 50. Para você pode estar muito longe essa visão, mas você precisa começar a abrir a sua vida e a sua cosmovisão para você acessar. Você só acessa aquilo que você vê. Por isso que a ideia de Jesus é sempre tirar o homem de um lugar e colocar esse homem em outro nível de visão. Abrir a visão e a audição. Não é porque você não tem hoje que você não pode sonhar com isso.
Entenda muito bem essa mensagem. O dinheiro ele potencializa. Então o problema não é o que você tem. O problema não é o que você tem. Não sei se eu posso falar tudo. É o que tem você. Vou explicar. O problema não é o que eu tenho. É o que tem você. Aleluia. O dinheiro foi feito para servir, não para governar. E vou falar algo mais profundo agora. Segundo a Bíblia, o dinheiro serve para três coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? Primeiro, diga bem forte, cuidar da minha família. A Bíblia diz que quem não cuida dos seus é pior do que o incrédulo e negou a fé. Você precisa de dinheiro para você cuidar da sua esposa. Estou errado? Você precisa de dinheiro para você cuidar do seu filho, para você poder pagar uma escola para o teu filho, para você poder levar ele para comer um lanche, para você poder abençoar a tua esposa, para você poder fazer uma viagem com o seu marido, para você poder abastecer o carro para você ir à igreja, ir a um trabalho. Você precisa de dinheiro para você poder fazer algumas coisas que estão ali dentro da sua vida necessária, porque por isso que Deus quer te dar, porque a primeira função do dinheiro é cuidar da sua casa, é da sua família, é para você proporcionar, ajudar sua mãe, o seu pai, ajudar um sobrinho seu que precisa de ajuda. Por isso que Deus quer te enriquecer, para você fortalecer alguém na sua família, deixar sua esposa confortável, o seu marido confortável, os seus filhos confortáveis, para eles poderem ter qualidade de vida, para você poder pagar um convênio, para os seus filhos não ficarem horas e horas e horas gemendo de dor na fila de um hospital. Alguém entende isso? Mas se você ficar com a mente pequena, você não alcança isso. Diga-se, o dinheiro é para cuidar da minha família. Segundo, biblicamente, Gálatas 6:10, o dinheiro serve para sustentar a obra de Deus e ajudar os domésticos da fé. Depois que eu cuidei da Luana, do Valentim, da Alicia, o que eu ganho pregando, escrevendo livros, dando conferências, palestras, eu preciso abençoar a obra de Deus. E eu preciso abençoar os meus amigos, os meus irmãos de fé, as pessoas que estão comigo. Amém? Amém ou não amém? Então, Deus te abençoa para você abençoar o reino de Deus. E terceiro, Deus te abençoa para você amparar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Porque a verdadeira religião é ajudar o pobre, o órfão e o necessitado. Você está vendo que o dinheiro é um potencializador? Quanto mais você tem, mais você pode abençoar a sua família, mais você pode abençoar os amigos, os irmãos da fé. Quanto mais você pode fazer, você pode abençoar os pobres e os órfãos. Então, o dinheiro se torna o quê? Uma ferramenta de honra e de propósito. Agora escute, a intenção de Jesus, quando pediu para ele vender os bens, não era tirar o dinheiro do bolso do jovem, como muitos falsos profetas fazem, quer tirar o dinheiro do seu bolso. A intenção de Jesus era tirar o dinheiro do coração. Por isso ele só faz uma pergunta, deixa eu ver quem é o Senhor do coração dele. Se é os princípios, ou se é o que ele construiu. E ele chegou em uma conclusão que era o que ele havia construído. Aí eu vou falar de novo e eu vou partir para outra parte. Jesus quer te enriquecer, para você ajudar a sua família, a sua casa, a sua igreja, seus amigos de fé. E não vai ser pouco, porque hoje você vive uma realidade, mas a realidade muda, as estações vão mudando. As portas vão se abrindo, Ele vai te conectando com as pessoas certas, Ele vai te dando ideias, Ele vai mudando a sua vida, Ele vai te dando visão de mundo, e você vai saindo de um estágio e vai entrando em outro. Só que você nunca pode ter esse dinheiro no coração, porque tem gente que muda ganhando R$1.000 a mais no salário. Tem gente que se ganhasse R$30.000 por mês não estaria nem aqui. Pastor, estaria em Bertioga agora, 11 horas. Nossa, estaria comendo um peixe. Não que você não possa. Alguém gosta de peixe? Pastor, se eu ganhasse 50 mil por mês, eu estaria agora andando de jet ski em algum lugar aí. Porque o dinheiro, ele pode mudar o seu coração ou não. Agora tem gente ganhando 1, 2, 3, 50, 10, 30, nunca vai mudar a pessoa, porque ela já colocou no coração quem é o Senhor do coração dela. Dito isso, Jesus acrescentou ao jovem rico: vem e segue-me. Vem aí? Vem aí?
vende tudo que você tem, dá aos pobres. Escuta, vende tudo que você tem. Olha aí, Jesus é muito maluco. Vende tudo que você tem, pegue todos os seus bens, dê aos pobres, vem e segue-me. Vem e segue-me. Aqui está o eixo central dessa mensagem. Para pouquíssimas pessoas tiveram um encontro com Jesus e ouviram: vem e me segue. Pouquíssimas pessoas. A série encontros. Ele se encontrou com aquele jovem. Na versão ARC, a Bíblia diz que Jesus se encontra com aquele jovem e diz: vem e me segue. Quando Jesus dizia vem e me segue, Ele não estava dizendo venha ser crente, venha participar da minha church. Ele não estava dizendo venha ser um voluntário na saranda. Ele não estava dizendo venha participar de uma religião que vai mudar a sua vida. Era um chamado para ser discípulo, para caminhar diariamente ao lado de Jesus. Esse encontro poderia ter mudado o destino daquele jovem. Esse encontro poderia ter gravado o seu nome entre os discípulos. Você não está entendendo isso aqui? Esse encontro poderia ter feito dele, se alguém lembrado de eternidade, eternidade. Mais de 2000 anos nós estamos falando dele. Mas ele poderia ter entrado na história com uma outra relevância, mas preferiu as riquezas, preferiu manter o coração preso no que tinha, ao invés de andar com Jesus e esperar o que ele ia oferecer. Jesus diz: vem, siga-me. O que significa? Deixa eu te conduzir daqui para frente. Você se lembra quando Jesus libertou o endemoniado gadareno? A Bíblia diz que havia uma multidão de demônios nele, uma multidão equivalia a uma tropa romana, 6.000 soldados. Vamos dizer que havia 6.000 soldados, 6.000 demônios em um homem só. Imagina, era muito demônio, sim ou não? Jesus liberta aquele homem e o impacto para a cidade, o impacto para aquele próprio homem que dormia sobre sepulcros, que quebrava correntes, que deitava sobre cadáveres, foi tão forte que ele disse: eu quero ser teu discípulo, Senhor. Eu quero te seguir. Eu dormia entre mortos, a minha cama era uma sepultura, eu quebrava grilhões de ferro, e agora eu fui liberto, eu quero ser o teu discípulo. Jesus diz: não, você vai contar o que eu fiz na sua cidade, vai para a sua casa, vai para a sua família e anuncia tudo quanto eu fiz, aleluia, e quanto de misericórdia você recebeu da parte do Senhor. Você percebe aqui que Jesus, ele está dizendo àquele homem: vá, testemunhe isso. Diferente que ele diz para o jovem rico, ele diz: vem. Para um ele diz: vai, testemunhe. Mas para o jovem rico ele diz: vem, segue-me. Porque Jesus não permitiu que aquele endemoniado, ex-endemoniado, se tornasse um discípulo, mas uma testemunha. Porque testemunho não é o mesmo que ter um chamado. O chamado para discípulo, para ser discípulo, é uma escolha. Quem escolhe para ser discípulo é Jesus. Por anos esse foi o erro da igreja brasileira. Quem tem mais de 15 anos de conversão aqui, levante as mãos. 30? Quem se converteu há 5 anos? Mais quem nasceu já no meio evangélico? Por muitos anos esse foi o erro da igreja. Qual? Achar que a pessoa que tem um grande testemunho tem um grande ministério. Eu me lembro da época que as pessoas pagavam para ouvir testemunhos, como por exemplo, ex-bruxo, comedor de cadáveres, vai pregar na quarta-feira. Você já lembra dessas? Há muitos anos atrás isso era muito comum, né? Nós vamos ouvir esse irmão aqui que era ex-defunto, ex-assassino, ex-doente. Aí tinha os mais espirituais: esse cara aqui foi no inferno 7 vezes, e aí escreveu um livro. Eu não compro um livro desse nunca, irmão. Não tem sentido. Mas há 15, 20 anos atrás isso deu muita audiência, muito ibope. Pessoas que ficaram famosas no ano de 2000 testemunhando coisas assim. Às vezes até tinha um grande testemunho, mas não quer dizer que tinha um grande chamado. Por isso que a maioria destes não estão mais na igreja. Porque todo ser humano que vai ser chamado,
ele vai ser chamado para algumas coisas importantes. Não só para testemunhar, mas para ser uma testemunha de Cristo. Ele tem que viver o Evangelho conforme ele foi chamado. Aleluia. Nem todo mundo vai ser chamado para ser um pastor. Nem todo mundo vai ser chamado para ser um mestre, um evangelista, um apóstolo, um bispo, um pregador. Nem todo mundo vai ser chamado, mas todos nós fomos chamados para a salvação. No caso daquele jovem rico, ele foi chamado para ser um apóstolo. Vem, segue-me. E qual era o requisito para ser um discípulo? Fala ou não fala? E também serve para a gente, porque Jesus também está tendo um encontro conosco hoje, dizendo: vem, me segue. O primeiro requisito é largar tudo. Diga para o irmão: larga tudo. A Bíblia diz que Pedro jogou a rede depois de uma pescaria falida. Pegou tantos peixes, João diz que era 153 grandes peixes. Eu comi esse peixe do mar da Galileia. Irmão, para comer um peixe daquele sozinho, você tem que ter muita fome. Ou é a fome do pastor Diego ou do Cadinho. E, irmão, é desse tamanho o peixe, eles não tiram nem a espinha. Perguntei, por que eles não tiram a espinha? Eles dizem que para o judeu, o peixe tem que ser com espinha. É cheio de mistério, né? Para não ter contaminação e tudo, aí você tem que ficar 1 hora tirando as espinhas e tal, porque o brasileiro é meio, como é que eu posso dizer isso? Preguiçoso, já quer pegar o peixe limpinho, né? Não, tem que abrir o peixe, tirando as espinhas e comendo o peixe e tal. E aí eu comi aquele peixe. Pedro pegou 153 grandes peixes daquele. Quando Pedro vê aquela pesca milagrosa, ele vai se ajoelhar aos pés de Jesus, vai dizer: mestre, afasta de mim porque eu sou pecador. Aí Jesus diz: a partir de hoje, não serás mais pescador de peixes, mas serás pescador de homens. Aí o texto diz o que? Que Pedro vai deixar a vida de pescaria de lado. Só que Pedro não era um pequeno empresário, Pedro era um grande empresário. Pedro tinha uma frota de barcos. Tiago era sócio. Ele vai ter que abrir a mão dos barcos, ele vai ter que abrir mão das redes, ele vai ter que abrir mão de tudo, porque Pedro foi chamado para ser um apóstolo, um discípulo. Amém? Ele foi chamado, ele abriu mão de tudo, ele abriu mão de todas as coisas, dos negócios, da própria casa, da própria família. Porque um discípulo naquela época tinha que andar com o seu Senhor todos os dias, todas as horas. Tomar café, almoçar, jantar, tinha que estar junto, porque você só faz discipulado se você caminhar junto. E por que vender tudo? Porque eles andariam de cidade em cidade, e quem iria garantir a vitória, a comida, a alimentação, a roupa, seria aquele que o chamou. Eles veriam milagres, sinais, maravilhas, ressurreições, mas eles tinham que depender 100% da provisão de Cristo. Isso significa um desapego absoluto. O discípulo não podia estar amarrado a nada, porque muitos querem um encontro com Jesus, mas não conseguem permanecer. Eu sei que muitos aqui querem ter um encontro com Jesus. Começamos uma série, já dobrou o público, porque você quer um encontro com Cristo, sim ou não? Todos nós que estamos aqui acordou hoje, estava gostoso para dormir, irmão? Sim ou não? Aí você disse: não, vou para o culto, tem uma série, eu quero ouvir a palavra, eu preciso me alimentar do Evangelho. Você quer um encontro com Cristo? Você quer aprender alguma coisa para colocar em prática na semana? Só que não adianta só se emocionar aqui, só chorar aqui ou levantar as mãos, mas continuar amarrado a semana inteira a um namoro promíscuo. Não dá. Eu não consigo te ajudar. Eu não consigo te ajudar. Eu não consigo te receber aqui na frente e você fazer juras e juras de amor para Deus. Você faz juras e juras de amor para Deus, mas você não consegue se largar de coisas que tem que se largar, deixar para trás. O pecado. Você não consegue abandonar o pecado. Você não consegue. Você diz: eu não consigo, pastor, eu já tentei. Então, sabe o que você está dizendo quando você diz que você não consegue? Que você se tornou escravo.
e que a palavra de Deus não tem poder nenhum, porque a Bíblia diz: se verdadeiramente o Filho vos libertar, se verdadeiramente o Filho vos libertar, sereis livres. E Ele veio para desfazer toda a obra do diabo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você diz: eu não consigo me libertar do cigarro, pastor, estou tentando há 10 anos, não consigo. Você está escravo. Pastor, não consigo me libertar da sexualidade, você continua escravo. Pastor, não consigo me libertar de um vício que eu tenho, de alguma coisa que eu tenho, de um apego que eu tenho. Você ainda continua escravo. Aí Ele vai, te traz para um culto como esse para dizer: hoje eu vou te libertar de tudo aquilo que te acorrenta, te amarra, porque eu te chamei para uma grande obra. E o meu encontro com você não vai marcar só a sua vida, vai marcar a sua história, a sua geração e a próxima geração, porque encontros decidem destinos. Se você quiser andar com o mestre, é só você soltar as correntes. E diz para o irmão: vai te custar tudo. O jovem rico teve um encontro com Jesus, mas ele não quis renunciar. Tem que largar tudo para estar com Cristo. Pastor, eu também. Eu tenho que largar tudo, pastor. Só se você quiser ser um apóstolo. É só uma figura de linguagem, né? É só se você quiser queimar. Você pode não largar nada. É só se você quiser andar incendiado. Pastor, tem que vender minha empresa? Nesse caso não, você tem que ser um empresário incendiado. Você tem que ser uma doméstica incendiada. Você tem que ser um empreendedor cheio de Espírito Santo. Hoje mudou a ideia, não é vender, é saber quem é que manda aqui. Você pode ser trilhardário, mas não ter esses trilhões no seu coração. Você pode ter o que você quiser, você só não pode ter aquilo que você tem aqui, porque senão você não consegue. Eu já presenciei gente aqui que não tinha nada, chegou aqui na igreja, e essa igreja, pode acreditar, existe uma unção de crescimento financeiro incrível. Existe muita riqueza em nosso meio, porque é bíblico. Você só não enriquece se você não quiser. Não estou falando de riqueza, estou falando de plenitude, de paz de espírito. Eu estou falando de você comprar e pagar, de você dormir, ter uma noite inteira de sono, de você ter o que é necessário. E Deus quer fazer tudo isso na sua vida. Ele não tem problema, porque a Bíblia diz que muitas mulheres sustentaram o ministério de Jesus. Que Deus levante empreendedoras nesse lugar. Que Deus levante mulheres prósperas nesse lugar para investir na obra de Deus. Enquanto Jesus pregava, as mulheres trabalhavam e investiam no reino de Deus. Enquanto Paulo pregava na Ásia, Lídia abria sua casa, vendia púrpura para sustentar o ministério de Paulo. Você não pegou essa palavra não. Talvez você dependa do seu marido hoje, mas pode ser que amanhã ele vai depender de você. Pode ser que você não tenha recurso hoje, mas Deus vai te dar uma ideia nessa manhã. Deus vai te dar um projeto essa manhã. Deus vai te dar uma visão essa manhã. Deus vai te dar um sonho. Vai descer sobre a sua cabeça agora uma ideia. Vai descer sobre a madrugada uma visão. Deus vai te dar um plano, um projeto. Deus vai te dar uma chave, uma senha, um acesso. E você vai ter muito recurso, você vai ter muita condição financeira para você ajudar a sua casa, para você ajudar os domésticos da fé, para você ajudar a obra de Deus, para você ajudar os pobres, as viúvas e os necessitados, porque o Evangelho precisa de pessoas que, mesmo tendo tudo, esse tudo não mora aqui. Esse é o Evangelho de verdade. Esse é o Evangelho de verdade. Chacoalhe alguém e diga assim: Deus quer te dar tudo, desde que esse tudo não tenha tudo de você. Deus quer te dar a coisa principal, desde que Jesus não deixe de ser a coisa principal. Aí alguém pode estar sentado aí, sempre tem um espiritual, né? Diz assim: não, pastor, eu nunca fui apegado ao dinheiro. Eu nunca fui sovino, nem mão de vaca, nem muquirana, dá o nome que você quiser. Eu nunca fui avarento, eu sempre fui muito generoso. Ok, louvado, eu também nunca fui apegado ao dinheiro. Pergunte à minha família, meus filhos, os meus amigos próximos, você vai ver. Eu tenho um prazer em ir na frente pagar conta. Se eu tiver, você é o primeiro. Se eu tiver, eu sempre vou pagar uma conta a mais. Se eu tiver, eu sempre vou facilitar a vida de alguém. Ontem eu peguei um Uber
Nós estávamos na conferência do Thiago Brunet. Nós fomos convidados para estar. Nós saímos da arena porque eu tinha que pegar um voo, porque eu ia pregar ontem à noite. E aí, o que acontece? Muita gente no ginásio congestionou o Uber. E aí era um transporte de 70, foi para 144. Falei, nossa, a gente tem que sair daqui, nós tínhamos que ir para o aeroporto de Santo Dumont. E aí o cara pegou pegou a gente, e a gente foi conversando. Quando chegou perto do aeroporto, ele disse, poxa, o valor da passagem deu o dobro, né? Era para ter dado 70, deu 144. Eu falei, e você ficou triste por isso? Ele disse, não, é porque encareceu para vocês. Aí eu perguntei a ele, você tem família? Ele disse, sim. Tem esposa? Eu disse, sim. Então foi uma bênção a você. Talvez Deus me colocou aqui para facilitar o teu dia. É uma bênção. Não foi custoso, foi uma bênção para você. É verdade, eu não tinha pensado nisso. Porque quando você entende isso, você não toma prejuízo, você está abençoando alguém. Porque às vezes aquele pai de família acordou cedo para poder levar o leite do filho. Sim. Então não foi uma bênção. Você não tomou um prejuízo, você investiu em alguém. Aí Deus vai te abençoando e você não... Naquele mesmo dia eu fui abençoado e continuo sendo. Porque nunca falta semente na mão de quem semeia. Nunca falta semente. Entenda isso. Quanto mais você lança semente, mais você é abençoado. Pastor, não sou apegado ao dinheiro. Eu também não sou. Mas talvez tenha alguém sentado aqui que ainda tem alguns apegos. Talvez você fala, pastor, eu sou apegado à comida, pastor. É uma luta, o pote de Nutella em casa, pastor. Eu tinha um amigo meu que toda noite ele comia um saco de bisnaguinha com Nutella, toda noite. Tomava 8 litros de coca por dia. Ele já esteve conosco uma vez. É o mais magrinho daqui. Eu falo, como é que você consegue comer Era um apego. Ele tinha carências em outras áreas, descontava na comida. Você pode comer o que você quiser. Mas tem gente que tem a fisiologia mesmo de ganhar um peso. Eu também tenho assim, como nada acaba ganhando um pouquinho mais de peso. É verdade, irmão. Mas tem gente que é fisiológico, mas tem gente que é apego, desconta na comida. Eu vou comer agora o dobro porque tive um problema. Quem entende? Eu não estou ofendendo ninguém, né, irmão? Que eu também estou acima do peso, amém? Amém? Eu estou querendo dizer que a gente não pode se apegar nisso. Tem gente que não tem apego na comida, come pouco, mas tem apego em bebida. Bebe segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se deixar, ele cria um dia na semana ainda. Aqui não tem, acho que é só o pessoal da quarta. Os caras do fluxo, vem os caras do fluxo na quarta-feira aí, né? Minhas irmãs do fluxo. Às vezes o cara está pegado, às vezes ele bebe no trabalho, ninguém sabe. Às vezes tem gente apegado no prazer. O cara fala, pastor, eu sou maluco. Tem mulheres que é apegada ao prazer e não consegue. O cara não consegue ficar só com uma mulher, ele não consegue só ter uma esposa. E tem gente que é apegada à fama. Se você não der uma oportunidade para cantar, para pregar, para liderar, ele morre. Aqui não tem que a gente trabalhou ego, mas teve uma época que se você não desse um pedestal de honra, vamos receber agora, com muita excelência, o quarto querubim, a quarta pessoa da Trindade, vamos homenagear, honrar, reverenciar, a pessoa ia embora da igreja. Se você não ungisse a pessoa em um ano, a pessoa ia embora da igreja. Se ela não pregasse então, ela surtava. Se ela não tivesse uma liderança, e você tira a liderança de alguém hoje, a pessoa é crente para ficar, ela se mata. Porque a pessoa gosta de fama. Faz de tudo por uma fama. Tem gente que faz de tudo pela fama, irmão. Sim ou não? Você pega esses YouTubes aí e faz de tudo pela fama. Você fala, meu Deus do céu, como que pode? Teve aquele que começou magrinho lá, ele começou gravando vídeo comendo, estava com problema de saúde. E vários outros. Tem gente que é apegada à opinião dos outros, o que estão pensando de mim. Deixa eu ver um comentário aqui, ler um comentário negativo, fica triste, não dorme. Outros são apegados ao orgulho, orgulhoso. O cara não consegue dar o braço a torcer. Está errado, mas não pede perdão. Está errado, mas não pede ajuda. Maltrata a esposa, mas não tem humildade de falar, amor, eu errei, vacilei. Desculpa aí, não vai acontecer de novo. Ou a mulher também, não, aprendi com a minha mãe. Aprendi com minha mãe, você não conhece a minha mãe. Minha mãe era pior. Eu já ouvi cada coisa, irmão.
A minha mãe me ensinou a não abaixar a voz, a não abaixar a cabeça para homem nenhum. Aí aprendeu com a mãe a ser o quê? Porque uma virtuosa vai ensinar a filha a ser submissa. E um homem de Deus vai ensinar o marido a tratar a esposa como um vaso frágil. Porque a gente está numa onda de feminicídio aí que é bizarro, né? Um fisiculturista dá 61 socos em uma mulher. Eu não consigo tirar isso da minha mente, porque eu tenho uma menina. Eu não vou nem falar o que seria feito, né? Quem tem filha? Vocês aceitariam isso? Sarando uma rei, tá ligado? Eu ia converter tudo aquele presídio, irmão. Ia ser terrível. Por favor, agressão aqui não rola. Nós temos muitos membros aqui. Eu preciso falar isso para você. Não rola agressão, não agrida. Converse, dialogue. Se a sua mulher for muito pentecostal, ok? Para entender, pegue ela e leve ao pai dela. Fala, a sua filha é pentecostal. Não dá. Mas não agrida. Não bata. Não fira. Aquela médica, ela não consegue sorrir mais, porque ela teve a face toda quebrada. Vamos chegar aonde? Eu paro aqui, eu continuo. Aí o jovem rico está ouvindo tudo aquilo e o texto diz, ficou triste, que nem você agora. Ele diz, não dá. O texto diz, versículo 22, e ouvindo isso, o jovem afastou-se. Ficou triste, porque tinha muitas riquezas. No caso aqui é riquezas, mas aí você pode colocar onde está o seu apego ainda. Não dá não estou preparado para ser crente. E eu não estou te chamando para você ser crente, viu? Jesus não era crente não. Esse negócio de crente é linguajado que a gente dá. É para você ser filho. E eu jamais vou aceitar os meus filhos serem escravos de alguma coisa. Quanto mais Deus que te fez. Virou as costas e foi embora. Aí a pergunta é, pastor, ele perdeu a salvação? Não. Ele perdeu o que então? A possibilidade de se tornar um discípulo ou um apóstolo. Isso aqui é muito forte. Se estiver boiando no telefone celular, não pega não. Se estiver dormindo, não pega. Ele perdeu a salvação, sim ou não? Não, porque salvação não vem de vós, vem de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. E ele estava falando com o dono da salvação. Ele perdeu a honra, o privilégio de entrar nos anéis da história, de ser talvez um apóstolo, que subiria para o monte com Jesus para orar, que veria sinais, milagres e maravilhas de perto. Ele perdeu a oportunidade, irmão, de ser alguém diferente. O que a gente aprende com esse texto? Primeiro, um encontro sem renúncia não gera transformação. Vou falar de novo, um encontro sem renúncia não gera transformação. Diz para alguém que está ao seu lado, um encontro sem renúncia não gera transformação. A mulher de Ló se encontrou com a libertação. O anjo apareceu e disse, Ló, tira sua família daí, não olha para trás, sai daí depressa. Olha, teve libertação. Sodoma e Gomorra seria destruída. Ele pega as coisas e vai embora. No meio do caminho a mulher para e olha para trás. Ela foi chamada para ser liberta. Ela teve um encontro com a profecia. Mas ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Por quê? Porque um encontro sem uma renúncia não gera transformação. Está vindo aos domingos? Então vai renunciando aos poucos. Olha, eu tenho muita coisa para renunciar. Eu também tenho, tá? Eu sou ser humano. Sim ou não? Eu também tenho que renunciar, mas aí eu vou dizendo, Deus, estou renunciando isso hoje, isso amanhã. Aí você volta atrás, tem coisa que você não consegue renunciar, você tenta de novo. Sim ou não? Aí você dá 2 passos para frente, consegue, depois a luta te puxa para trás, você renuncia mais um pouco, volta.
Aí Jesus vê o seu coração, Ele quer mudar, ela quer mudança, ela quer experiência, ela quer revelação, ela quer uma transformação. Então eu vou desenhar um destino de paz para ela, porque ela pensa que ela não vai conseguir, que ele não vai chegar, mas eu vou desenhar uma história nova para ela. E aí você vai renunciando, vai matando os desejos da sua carne, vai crucificando o seu eu, a sua vontade, as suas delícias, os seus prazeres, os seus traumas, os seus medos, os seus anseios. Você vai pegando culto após culto, dizendo: Deus, isso aqui eu não quero mais, isso não me pertence, isso não tem nada a ver comigo, isso me fere, isso aqui me afasta de ti. Você vai deixando para trás aquilo que vai te deixando longe de Deus, aquilo que vai comprometendo a sua unção. Sabe o que Deus falou comigo? Conversei com a Luana, Deus falou comigo: prepara o teu espírito, porque os próximos 5 anos vai ser anos de expansão do ministério. Mas Deus falou para mim: você vai precisar descer na olaria, vai colocar a sua cara no pó, vai precisar aumentar o seu nível de santidade, vai precisar aumentar o seu nível de leitura, vai precisar amar mais a sua esposa, mais os seus filhos, mais a sua igreja. Literalmente Deus falou para mim: você vai precisar morrer, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. Aleluia. Encontro sem renúncia não muda destino. Diz para o irmão aí, só para a gente chacoalhar essa manhã, ok? Diga para o irmão, fica triste não, diga para o irmão: encontros sem renúncia não muda destino, mas encontros que tem renúncia muda a história. Se você quer ter um encontro verdadeiramente com Cristo, essa manhã Ele está te chamando. Renuncie a alguma coisa hoje. Uma coisa. Segundo, isso aqui eu não sei se eu posso falar não, porque é muito forte, eu não sei se dá. Fala ou não falo daí? O que você não larga te amarra. Ô Dani, tem sentido? Tem, filha? O que você não larga te amarra. Os pais de Sansão não queriam que ele casasse com Dalila, porque Dalila não era da tribo. Vocês entendem, né? Não era da fé, não tinha a mesma visão de sabedoria. Só que Sansão não ouviu nem o pai, não ouviu a mãe, ele não ouviu conselhos. Então Sansão não quis largar Dalila, e isso lhe custou os olhos. Juízes 16, 21. Porque tudo aquilo que você não larga te amarra. Geazi não largou a cobiça. O profeta não quis ficar com a bolsa de dinheiro, Geazi quis. Então a lepra saiu de Naamã e foi para Geazi. Porque aquilo que você não larga te amarra. Aleluia. Não entendeu? Tem que largar. Porque se você não larga agora, e Deus está falando com alguém agora, você tem 24 horas para largar aquilo que você sabe que precisa largar. Porque se você não largar, vai te amarrar. E uma vez amarrado, você caiu no laço do passarinheiro. Se você não largar, você cai em uma cova profunda, você cai em um poço estreito, não consegue sair dali sozinho. Largue isso, diga: pastor, não consigo, procure ajuda. Pastor, não tenho, eu nem sei como sair disso, procure os pastores. Pastor, está muito difícil até conversar sobre esse assunto, procure a mim. Desde que seja algo muito sério. Procure um terapeuta, um psicólogo, procure ajuda e saia desse abismo. Eu não sei se é financeiro, espiritual, profissional, emocional. Eu não sei aonde você possa estar amarrado. Talvez você não esteja amarrado em nada, mas todos nós temos uma amarra que precisa ser quebrada para podermos alcançar um nível maior, uma experiência maior, uma plenitude maior. O jovem rico não perdeu a salvação naquele dia, mas ele perdeu a liberdade de seguir Jesus e ser um discípulo, porque ele estava amarrado àquilo que ele não soltou. E eu termino dizendo: um encontro. O que eu disse? Um encontro pode marcar ou apagar a sua história. Vou repetir de novo: um encontro pode marcar ou apagar a sua história. A Bíblia diz que a mulher samaritana teve um encontro com Jesus na beira do poço. Ela ficou tão impactada com uma revelação. Escute, profetas carregam revelações.
Você tem 5 maridos, esse aí, se isso não é o seu. Ela ficou tão impactada com aquela revelação que a Bíblia diz que ela largou o cântaro. Ela foi buscar água, largou o cântaro. Cântaro não era barato, tem um custo. 2 pessoas pegou. Ela largou o cântaro e ela disse: eu não vou mais me alimentar da água que vem do cântaro. Eu tive um encontro com a fonte. E o texto diz que ela saiu dali e se tornou uma missionária. Ela evangelizou toda a cidade. Ela pregou dizendo: olha, um dia um homem se encontrou comigo, revelou a minha vida inteira. Não foi achismo, foi certeza. E o encontro que eu tive com ele foi tão forte, porque eu era samaritano e ele era judeu, e a gente não conversa, mas foi tão profundo que ele não mudou somente a minha vida, ele mudou a minha alma, ele mudou o meu espírito, ele mudou a minha visão, aleluia. E hoje eu não bebo mais água do cântaro, agora a água vem da fonte. Um encontro que marcou a sua vida. A Bíblia diz que havia 2 ladrões pendurados na cruz, Jesus no meio, um ladrão à esquerda e um ladrão à direita. Mas o ladrão disse assim: ó, Pai, se possível, lembra de mim quando entrares no paraíso. Aí Jesus diz: ainda hoje, um encontro, ainda hoje, um encontro, ainda hoje, um encontro, ainda hoje, estarás comigo no paraíso. Um encontro pode reescrever a sua história, mas um encontro pode apagar a sua história. Aleluia. Diga para o irmão: um encontro muda destinos, mas só a obediência escreve história. E são tantos outros. Jacó se encontrou com Deus. Eu vou falar de vários encontros aqui, nós vamos ficar, se deixar, até o final do ano. Mas olha, existem encontros e mais encontros. Eu não vou falar todos para não pincelar e dar uma antecipada, mas escute, eu quero falar algo muito forte e termino aqui. Milionários, eu disse o quê? Pagam fortunas para o seu nome sair na capa da Forbes. Milionários. Jesus chamou aquele homem para entrar na Bíblia de graça. Você não está entendendo. Milionários pagam milhões para colocar os seus nomes na capa da Forbes. Esse aplauso está muito fraco para Jesus, hein, irmão? Vou deixar quieto. Jesus estava chamando aquele homem para entrar na Bíblia de graça. Ele ficou triste, foi saindo da célula, foi faltando nos cultos, sentava na frente, começou a sentar no meio, depois começou a sentar lá atrás, depois ficava lá fora cirandando em estacionamento. Os inteligentes pegam isso aqui, porque tem um monte de cirandinha no estacionamento, tirando quem está servindo, que os voluntários servem com excelência. Quem você vê cirandando em hora de culto aqui, irmão, está desviado há muito tempo. Pegou e foi embora. Falou: muito forte essa mensagem. Vou procurar uma igreja mais leve. Esse bispo aí é maluco. Negócio de abandonar prazer, de abandonar isso aqui não é para mim não. Ele foi. Vem cá, pastor Fábio, Jefté e Diego, sobe aqui. Eu vou provar para você que aquele jovem estava errado. Ele foi o quê? Cuidado para você não sair da estação antes do tempo. Olha o Pedro, Tiago e João aí. Pedro, você tá treinando, hein, Pedro? Vem para cá, Pedro. Pedro, Tiago e João. Vem cá, Paulo. Não, eu vou só te usar. Não, vou te usar. Vem, você é meu amigo, não tem problema não. Rapidinho. O jovem rico. O Cláudio Duarte vai estar com a gente aqui, irmão. Receba agora, pastor Cláudio Duarte. Vamos dizer que você é o jovem rico.
Põe vida aí, filho. Ó. Aí a gente está falando para os discípulos aqui. Você falou, é muito dura essa mensagem, não dá para mim. Aí você vai descer, você vai embora. Finge que você está indo embora lá. Pode ir embora, se você não quer ouvir o evangelho, pode ir, por favor. Olha o jovem Henrique indo embora. Estou te chamando de jovem, deu na moral, hein? Quem ficou? Pedro, Tiago e João e os discípulos. Agora vai começar a aula prática. Porque ali só foi a aula teórica. Vem de tudo, ó, só teoria, vem de tudo. Só teoria. Aí Jesus vai chamar os discípulos e vai dizer o seguinte: Pedro, quem que vai ser o Pedro de vocês aí? O mais bravo, vem cá. Esse aqui é meu discípulo, vai. Pedro respondeu: nós deixamos tudo para te seguir. O que será de nós? Pedro está dizendo: nós deixamos tudo para te seguir. Olha o Pedro querendo ir embora também. Nós deixamos tudo. E aí, o que nós vamos ganhar com isso? Aí Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade. Todos os que tiveram deixado casas, irmãos, irmãs, pai, filhos, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais nesta vida. Glória! E na vida. Isso aqui é muito forte. Ele está dizendo assim: Pedro, Tiago e João, Pedro, Tiago e João, tudo que vocês abandonou, os barcos de vocês, a família de vocês, aí vocês vão receber 100 vezes ainda nessa vida. Era para o jovem rico estar nessa profecia. Faz uma conta de matemática. Se ele era rico, se tornaria? Se ele já era rico, se tornaria muito mais. Mas ele saiu da estação antes do momento. Não saia da estação antes do momento, porque a recompensa vem depois que Deus te prova. Aleluia! O mesmo que manda você abrir mão de tudo é o mesmo Jesus que garante a provisão no meio do caminho. Tem sentido? Só cutuca, fala assim: você não vai perder nada. Deus vai dobrar teu patrimônio. Ah, eita, é forte. Ele só quer saber aqui. Eita, aleluia, gostoso, hein, irmãzinha? Alguém participando hoje do culto? Cadê essa criança aí? Ó, cadê? Tá no cantinho, mas deu um aleluia. Sabe o que é aleluia? Explosão de luz nas trevas. Vou terminar aqui. Alguém está dizendo assim: pastor, estou quebrado, pastor, numa luta. Eu comecei a vir na igreja, pastor, minha vida fez assim, ó. Estou passando dificuldade. Eu só não passei fome porque Deus me amava muito. Eu sei que muitos de vocês passam essa realidade. Eu escolhi a minha esposa para casar com a minha esposa por uma atitude dela. Pergunta aqui, ó. A Luana trabalhava no Bradesco. Luana tá aí? Tá ali escondida, mais que tesouro. E lá no Bradesco tinha um café da manhã assim. Sabe aqueles café da manhã top? Quem trabalha no Bradesco aqui? Não sei se tem isso ainda. Alguém trabalha em banco? Ninguém? Então vocês são dono de banco, você trabalha lá. E a Luana fazia o seguinte: ela pegava, deixava de tomar café da manhã, pegava 2 pãezinhos com presunto e queijo, fazia o pão, embrulhava e dizia: vou levar para o Diego comer na faculdade à noite, porque ela sabia que eu não podia tomar o lanche da noite.
isso está que nem a vinha de Nabote. Eu não dou no troque e no vento. E aí os meus amigos que naquela época já eram bem de vida diziam: que é isso aí? A sua namorada tem que ficar te alimentando. Eu dizia: por curto tempo. Você não tem nada, hein, cara? Nem dinheiro para comer na escola. Eu dizia: por pouco tempo. Não tenho dinheiro, mas eu tenho fé. E fé eu sempre tive. Mas sempre falava: vamos ser fiel a Deus. O salário caiu, eu dizia: vamos ser fiel ao Senhor. Mas vai faltar isso aqui, vamos dizimar, vamos ser fiel ao Senhor. Mas vai apertar, vamos ser fiel ao Senhor. Eu sei que tem muita gente aqui passando dificuldade, como eu já passei muitas vezes. Até fome tem gente passando aqui, escassez, privações, limitações. Mas se você está debaixo de profecia, você precisa entender essa palavra. Todos vocês que decidiram dar um passo para a fé, vocês estão supridos por essa palavra. Ainda nessa vida. Nessa vida, não é só. Eita, eu fico imaginando o que vai ter na outra vida. Eu não sei se eu vou ler esse versículo de novo, porque esse versículo é muito forte. Aleluia, aleluia. Todos os que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais. Quem falou isso aqui? Jesus. Ele é homem para que minta? Não. Se ele falou que vai receber 100 vezes mais, vai receber 100 vezes mais. E ainda vai herdar a vida eterna, ou seja, salvação e recompensa financeira. Pode abrir suas mãos. Os primeiros serão os últimos, ele diz. E os últimos serão os primeiros. Talvez você esteja lá no final da fila, dizendo: pastor, nunca vai chegar a minha vez. Essa fila vai fazer assim, ó. Quem estava no final da fila vai vir para o começo da fila, porque Deus vai tirar algumas pessoas do anonimato, porque Deus sondou o coração. Deus sabe que você entregaria tudo por Ele: teus filhos, tua casa, teu trabalho, teu sapato, tua aliança, teu relógio, teu terno, teu carro, teu cabelo. Deus, você entregaria tudo porque você ama a Deus. E em você Ele sabe que Ele pode investir pesado. Eu vou falar para 3 pessoas, porque eu sei que isso aqui não é para todo mundo. Tem alguém sentado aqui que nos próximos 3 anos Jesus vai investir pesado em você, porque Ele viu verdade no seu coração. Ele viu verdade na sua fé. Ele viu verdade na sua adoração. 100 vezes mais para administrar o reino de Deus. Grandes empresários vão levantar aqui nessa casa. Chegará um dia em que pessoas se levantarão dos 4 cantos dessa cidade. Pessoas vão dizer: pastor, esse mês a parcela do prédio é minha. Pastor, a construção da galeria eu que vou fazer. Pastor, nós vamos asfaltar esse lado do terreno, nós vamos colocar. Pastor, eu creio, nós vamos fazer a ampliação do Kids. Eu creio que Deus, esses próximos 3 anos, vai dobrar o seu patrimônio, vai enriquecer você de uma forma poderosa, para você ter uma voz, aleluia, para você ter credibilidade, aleluia, para você ter relevância. Pega no seu espírito, abra o seu coração, porque Deus é galardoador daqueles que o buscam, e Ele recompensa aqueles que estão posicionados. Lança o seu pão sobre as águas. Depois de muitos dias você vai achará. Rebata com 8 se você puder. Agora eu termino com essa palavra, e você vai gravar essa palavra no seu coração.